Olha só, um ano do canal Olha Só, estamos fazendo diversas entrevistas. Hoje estamos fazendo entrevista com a pastora Leia, da Igreja Metodista Wesleyana. E aqui comigo está também um amigo, seu nome? Elton, queridão, amém? Vamos debater vários assuntos, amém? Pastora Leia, bem-vinda, querida, amém? Obrigada. Bem-vindo para ser Elton, querido, amém? Pastora Leia, estamos tendo aí diversos atentados com crianças em escolas, em creches. O que está acontecendo no seu modo de ver? Eu acredito, pastor, que estamos vivendo os últimos dias da igreja aqui na terra. E quando a gente vai para 2 Timóteo 3, a gente vê o que a palavra fala sobre a questão do homem ser amante de si mesmo, do próprio egoísmo. A gente vê aquilo que o Senhor já deixou escrito. E vemos hoje uma geração que, infelizmente, ela está sendo criada para si, onde ela acha que ela tem direito, que ela pode tudo. Eu falo que o verdadeiro evangelho de Jesus, do amor ao próximo, tem se esfriado, tem se esquecido. E nós vemos que hoje qualquer motivo é motivo para você já atacar o outro. Então, assim, nós como igreja precisamos nos despertar para ensinar as nossas crianças. E eu falo não só na igreja, mas os pais em geral, a questão da educação dos filhos. Eu falo que isso já está vindo de um bom tempo, né? E na verdade a cada dia tem acentuado devido aos problemas emocionais que eu falo que hoje eles não estão mais sabendo lidar. E vai estourar em algum lugar. E infelizmente eu falo que é muito triste nós vermos isso acontecer dentro das escolas. Sim. Eu falo que eu sou professora já desde 98, né, que eu estou nas escolas, e eu vejo a diferença. Em 98, o respeito. Chegava a época de Páscoa, você ia para casa cheia de chocolate, porque eles tinham maior honra de ter você como professor. Sim. Inclusive, eu lembro da minha época de criança, quando o professor entrava dentro da classe de aula, os alunos ficavam de pé, né? Os alunos ficavam de pé. E hoje, o que os alunos fazem com os professores? Hoje, infelizmente, há um desrespeito grande. Eu falo, não são de todos, não podemos generalizar. Eu falo que ainda, graças a Deus, existe ainda pessoas que têm esse respeito, mas no geral, nós temos visto dentro da escola, aqui no Norte Pioneiro, de aluno que jogou carteira em professor, a questão daquela professora que morreu, né? E se não fosse uma professora de educação física imobilizar, a gente ia ver que ia ter muito mais morte ainda. Então, infelizmente, hoje, e isso vem de onde? Porque antigamente, vocês vão lembrar, o Elton é filho de professora, que já está até aposentado, o aspirante Elton. E eu falo assim que, infelizmente, antigamente os pais chegavam na escola e se o filho tivesse feito alguma coisa, ele ia pôr o filho de castigo, ele ia chamar atenção, o filho era um terror. Só que hoje os pais chegam na escola e eles querem saber o que fizeram com o filho dele. O que o professor fez com o meu filho? O que fulano fez com o meu filho? Como se a escola fosse a errada e o filho fosse o perfeito. Então eu falo que infelizmente alguns têm sido criados um pequeno monstro e que nós estamos vendo isso através de vidas que estão se perdendo por causa do quê? De monstros que foram criados. Então, na verdade, a culpa não é nem dos alunos. Na verdade, eu falo assim que eu amo trabalhar na escola. E, na verdade, o que a gente sente é dó de saber que muitos deles estão sendo criados um monstro por alguém que não está sabendo pôr limites. Sim. Eu creio que a falta de limite é a resposta de tanta falta de educação, falta de respeito. Mas lembrando, não generalizando, porque ainda existe
graças a Deus, muito aluno bom. Bom, maravilha. Pegar um gancho da pastora Neia, agora eu vou conversar com ela. O aspirante Elton já morou nos Estados Unidos. Antigamente, irmão Elton, nós ouvíamos muitas dessas coisas nas escolas, nos Estados Unidos. Sim. Né? Um respeito muito grande, atentado dentro das escolas, dentro das universidades. Mas também, de certa feita, eu ouvi que a filha do pastor Billy Graham uma vez foi entrevistada por um repórter. E o repórter perguntou: o que está acontecendo? Se Deus é Deus de amor, por que permite essas coisas acontecer nas escolas, nas universidades? A filha de Billy Graham, com muita sabedoria, olhou para o repórter e falou: pois é, né? Nós começamos a tirar Deus de todos os lugares. E o último lugar que nós tiramos Deus foi das escolas, porque antigamente nas nossas escolas, todo começo de aula fazia oração, né? Todo começo de aula fazia oração para Deus. Tinha a Bíblia. Hoje nem mais oração e nem mais Bíblia tem nas escolas. Foi proibida a Bíblia das escolas. Aí Deus falou assim no coração da filha do Billy Graham: eu não posso estar onde eu não sou convidado. Me tiraram de todos os lugares, porque em Apocalipse Jesus fala: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir A minha voz. abrir Abrir a porta. entrarei. Fecharam a porta para Deus, fecharam a porta para Jesus nas escolas. Não reclame na violência, né? Eu acredito que é mais ou menos por aí. Eu fui para os Estados Unidos em 99 e voltei em 2012. E a grande diferença que a gente vê na década de 80, na década de 70, e agora a gente entra na década dos anos 2000, 2020, agora 2023, é que Deus estava mais presente nas escolas naquela época, nos anos 70. E a Bíblia fala que onde há luz, as trevas têm que partir retirada. Sim. Então eu acho que aí a grande diferença não é somente nos Estados Unidos, em qualquer lugar do mundo, onde Deus está presente, onde a presença de Deus é bem-vinda, onde o povo procura a presença de Deus, as trevas vão partir retirada. Sim. Então, o que está acontecendo nos Estados Unidos não é diferente de outros lugares do mundo, né? Onde Deus ele está ausente, a tendência é que as coisas más comecem a florir, comecem a crescer, comecem a aparecer, a reinar um pouco mais. Então, o conselho é buscar a Deus a todo tempo. Amém. Viu aí? O conselho é buscar Deus em todo Tempo. não somente na hora da dor, mas em todo tempo. Amém, querido? Amém, querido. Vou voltar agora para a pastora Leia. Pastora Leia, o que está acontecendo com a nossa sociedade? Há famosos aí que estão querendo reescrever a Bíblia. Inclusive, há pastor famoso que falou que a Bíblia tem que ser atualizada. E recentemente, acho que nessa semana, um perito criminal filmou ele mijando em cima do quê? Da Bíblia. Eu me lembro que no livro de Jeremias, a palavra do profeta Jeremias foi escrita num livro, no pergaminho, e foi levado para o rei ler. O que aquele rei fez? Pegou um canivete, rasgou e colocou no fogo. Quem manda aí pode falar sobre isso? Nessa sociedade querendo reescrever, pastores falando que tem que interpretar a Bíblia e famosos querendo reescrever a Bíblia. E essa semana também saiu da Xuxa, Sim. que ela falou que tem que reescrever a Bíblia de Gênesis, principalmente o Velho Testamento em amor, Sim. porque o que vê ali é ódio. E vou voltar no meu início, que nós falamos que estamos vivendo os últimos dias. E se nós vermos
as profecias bíblicas, antes do anticristo reinar, apostasia, apostatar da fé, muitos que creram, muitos que viveram já grandes milagres na sua vida, hoje estão simplesmente fazendo de conta como se não existisse, procurando inverter os valores. Então, é mais uma vez que fica claro que nós precisamos nos despertar para a volta de Cristo, porque uma forma de disfarce onde usa que nós temos que praticar o amor. Lógico que nós temos que praticar o amor, e a Bíblia é o maior exemplo de amor, quando Deus deu o seu próprio Filho para morrer por nós. Eu trabalho muito com 2 versículos, que é João 3,16, que todo mundo sabe decor. Qual é mesmo, pastor? Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Mas se nós formos para 1 João 3,16, diz o quê? Que nisto conhecemos o amor. Assim como Deus deu o seu Filho para morrer por nós, nós devemos dar a vida pelos irmãos, demonstrando o amor verdadeiro. E a palavra de Deus fala que ninguém pode tirar ou acrescentar um tio à palavra de Deus. Ela é fiel e ela é verdadeira, e ela que transforma as nossas vidas. Por isso tantos se levantam para tentar mexer nela. Eles querem mudar aquilo que Deus deixou, e eu acredito, pastor, que tudo que Deus faz é perfeito. Então nós precisamos sim ler a palavra, valorizar a palavra, porque o Brasil tem tanta Bíblia, não é? E eu falo assim, jogada, empoeirada. Eu falo que muitas vezes estamos esquecendo o valor que essa palavra tem, uma palavra que transforma. Então, assim, precisamos buscar ler a palavra e acreditar naquilo que está aqui. Não precisamos reescrever nada. Precisamos o quê? Viver. Viver o que está aqui. Exatamente. Obrigado, pastor. Olha só, para você que acha que o Deus do Velho Testamento é um Deus cruel, é um Deus ruim, eu gostaria de informar você que você não lê a Bíblia direito, tá? Porque o mesmo Deus que condenou os egípcios no Mar Vermelho, à morte, foi o mesmo Deus que ofereceu a salvação nas casas, passando o sangue do cordeiro nos umbrais das portas. Se algum egípcio entrasse na noite que o anjo da morte passasse dentro daquelas casas, ele não morreria. Deus dá o quê? A graça. Deus dá o quê? O oferecimento, faz o convite. No Velho Testamento, ao Deus, esse Deus que você acha que é Deus ruim, Deus cruel, esse mesmo Deus multiplicou pães. Esse mesmo Deus fez uma mulher viúva com o filho dela pagar as dívidas através da multiplicação do óleo, através da multiplicação da farinha na botija. Você precisa aprender a interpretar melhor esse Deus. Este Deus interpreta muito bem você. Por isso que ele enviou o Filho dele, Jesus Cristo, para morrer por você. Pastora Leia, uma última palavra, pastora. Eu queria fechar falando do amor de Deus. O Senhor, em uma das palavras, o Senhor falou a questão, por que na verdade o mundo sofre? Se existe um Deus tão bom e amoroso. Na verdade, o sofrimento que a humanidade está por causa do próprio homem. Sim. As doenças, o pecado gerou a morte. Sim. Deus nos fez para ter a vida eterna. E quando a gente vê mais, por que tem enchente? Por que Deus permite isso? Sim. A natureza só está respondendo aquilo que o homem fez contra ela. Quando você vê uma cidade sendo inundada, quando você vê mortes, você vê que aquela cidade que deveria ter umas bocas de lobo enormes para reduzir os gastos e ir para o dinheiro de muitos políticos, que não são todos que são ruins, fizeram uma boquinha pequena. Aí o que acontece? Tem uma enchente na cidade. Ah, mas Deus
Deus, Ele é perfeito e Ele fez um mundo lindo, maravilhoso, para que o homem viva bem, que ninguém passe fome. Leia, mas tem crianças passando fome, mas tem gente jogando dinheiro fora, não é isso? Então, se nós realmente vivêssemos o amor, que é o amor verdadeiro, de amar o próximo, de estender a mão, eu falo que toda a humanidade viveria bem. Amém. Mas o conselho que eu dou é: busque a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Pastor Daniel tem um canal, olha só, que onde ele pode colocar palavras que edificam. Sim. Tem gente que usa a internet procurando coisas negativas, Sim. esses jogos que incentivam a levar à morte. Então, o conselho que eu dou: ouça palavras que edificam, Sim. ouça, busque a palavra de Deus, porque isso pode mudar a nossa vida, em vez de ficar ouvindo aí tanta porcaria, né? Sim. Eu falo, fica que nem um depósito de lixão, Sim. se enchendo de coisa ruim. Então, o conselho que eu dou: procure ouvir, procure estar sempre ouvindo palavras que pode transformar a nossa vida. Amém. Obrigada, pastora. Pegar mais o gancho da pastora. A culpa é do próprio homem, não é de Deus. Lá no Éden, Deus falou para Adão e Eva: não coma desse fruto, porque no dia que comeres, morrerás. Deus falou: não coma. Agora, no Novo Testamento, sabe qual que é a mensagem de Deus? Coma. Deus inverteu. Tomai, comei, este é meu corpo, este é meu sangue, o sangue da nova aliança. E você, quer comer a Jesus? Quer provar Jesus? Já convidou Jesus a entrar no seu coração? Ou está naquela: não, sou muito novo, sou jovem ainda, vou curtir a vida? Então, a culpa não é de Deus, a culpa é de quem? O homem próprio. No Velho Testamento Deus falou: não coma. No Novo Testamento Deus fala: coma. E você não quer comer? Não quer aceitar Jesus? Não quer se arrepender dos seus maus caminhos? Prefere continuar na prostituição, no adultério, no alcoolismo, nas drogas, na rebeldia? Prefere continuar batendo na esposa? Deus faz o convite: coma, prove do meu filho, prove de Jesus. Mas o que a sociedade tem feito? Mijado lá em cima da Bíblia. No carnaval, o que faz? Teatro. O diabo dando maior surra, o maior coro no Filho de Deus, sendo que na verdade foi o contrário. Jesus que deu a maior surra, né? Jesus até falou: eu vi a Satanás cair do céu como um raio. Satanás nem virou placa, tão rápido foi a surra que ele levou. Não foi o diabo que deu a surra no Filho de Deus, foi o Filho de Deus que venceu a morte e o inferno. E você vai vencer a morte na sua vida a partir do momento que você provar a Jesus como Senhor. E Jesus venceu o diabo com um gesto de amor. Exatamente. Foi Deus entregando o filho dele naquela cruz. Isso. Então, nós queremos propagar o amor. Amém. Porque eu tenho aprendido que o amor é o único que constrói. Amém. Nada nesse mundo vai ser feito através do ódio, da vingança. Mas o próprio Deus deixou o exemplo Amém. de como vencer a Satanás com um gesto de amor. E é isso que o mundo precisa viver, o verdadeiro amor de Deus. Amém. Agora nós vamos encerrar e uma última palavra, pastora Neia e Manuel. Aqui atrás está escrito ânimo, né? As pessoas hoje em dia estão muito desanimadas, não é verdade? Como restaurar o ânimo das pessoas? O que vocês poderiam dizer? Eu vou num versículo bíblico, tá? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Eu acho que as pessoas estão buscando tudo menos o reino de Deus. Menos o que está escrito mais? Jesus, é que eu estou na frente, eu sou pequenininho, né, pastor? Eu
Mas eu acho que é por aí o caminho, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, porque Deus é justo, Sim. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é justo. Então, quando nós nos dedicamos ao reino, quando nós nos dedicamos em falar para as pessoas do verdadeiro evangelho, as demais coisas vão ser acrescentadas nas nossas vidas. Eu acho que esse é o caminho, não tem outro, esse é o caminho, é buscar a Cristo, esse é o caminho. Obrigado. Pastora Leia, muito obrigado por ser nossa vindo. Elton, muito obrigado por ter vindo. Prazer é meu. Descaradamente para falar de Jesus para você. Que Deus possa falar os corações, né, pastora? Amém. E se alguém quiser vir visitar a igreja de vocês, como chegar até aqui? São todos muito bem-vindos, né? A família wesleyana, todo mundo conhece a Avenida Renault, que é a continuação da Oliveira Mota, e abaixo do cemitério você segue reto, é muito bem-vindo. Esse é um lugar onde as portas estarão abertas a todos dessa cidade, porque a palavra do Senhor diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E estamos aqui dispostos a te abraçar, a amar você e a receber com muito carinho. Temos terça-feira o culto de oração às 20 horas e sábado, o segundo e o quarto sábado é culto de jovens às 20 horas e todo domingo às 19 horas há um culto de celebração. Sejam todos muito bem-vindos. O aspirante Elton, que está aqui, é aspirante a pastor, tem nos auxiliado muito. Tem uma aspirante, a missionária Shirley, que está ali hoje, ela que está sendo, né, a que está ali trabalhando, filmando a gente. Temos a aspirante Ângela. E aqui tem uma família de muitos líderes que estão dispostos a abraçar cada um de vocês. Obrigado, pastora. Que bênção. Muito produtiva essa entrevista. Para terminar, muito obrigado. Deus possa abençoar muito a vida de vocês. Viu? Lembrando que nós estamos na cidade de Santo Antônio da Platina, norte do Paraná. Não é mesmo? Isso aí. Cidade abençoada. Muito abençoada. Amém. E agora a Wesleyana, onde o pastor Daniel está frequentando. Você será muito bem-vindo e bem-vindo com a sua família, amém? Lembrando que aos domingos o culto é o quê? 19 horas. 19 horas, amém? E como o pastor pediu, vamos encerrar todos nós juntos, amém? Vamos lá? 1, 3, hein? 1, 2, 3. Olha